Nós vamos ler esse capítulo, tirar algumas lições e logo após iremos para a ceia do Senhor. A palavra de Deus diz assim, Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimentos e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abed-nego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer estes alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados 10 dias, compare nossas aparências com a dos outros rapazes, que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legume em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum os impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Senhor, abre os nossos olhos para entendermos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, fazendo uma retrospectiva histórica acerca de Israel, a nação de Israel foi dividido em 2 nações. Em 930, ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte ficou conhecido como Israel e a sua capital era Samaria. O Reino de Judá ficou com 2 tribos e a sua capital era Jerusalém. O Reino do Norte houvera caído por meio do poder bélico da Assíria.
Inclusive, Nínive, a qual nós pregamos aqui no livro de Jonas, foi um do povo que sitiou Israel e Samaria e acabou com a nação do norte. E aí sobreviveu apenas o reino do sul, Judá, por mais algumas décadas e até certos séculos. E quando nós chegamos em Daniel, nós estamos vendo o desfecho do povo de Deus, da antiga aliança, no sentido de império, de reino. O reino não mais existiu, exceto no império dos Asmoneus, por meio dos Macabeus, que durou basicamente mais um século de independência. Mas não houve mais estabilidade. O povo do norte e do sul houveram então caído e não mais existiam enquanto reino, enquanto império, e passaram a ser vassalos desde sempre, excetuando o período do império dos Asmoneus. E por que isso é importante? Porque Daniel está nessa transação, nesse fim do império político de Judá. E o império que derrotou Judá não foi mais a Assíria, dos ninivitas, mas foi os babilônios, de Nabucodonosor. Só que a Babilônia não venceu Judá em uma única incursão. Houve pelo menos 3 incursões, em 605, em 597 e em 586, onde o império foi totalmente destruído e Nabucodonosor destruiu o templo, os muros de Jerusalém e todos os aparatos do Império do Sul. E isso é importante porque Daniel, ele foi levado cativo na primeira leva, em 605. O Império Babilônico teve uma incursão em Jerusalém e houve uma ordem do rei para que a nobreza e aqueles que se destacavam fossem levados para a Babilônia. E Daniel está entre estes. Ele foi um dos primeiros cativos. E Jeremias, que foi um profeta que o antecedeu, já tinha pregado e profetizado que Judá e Jerusalém iriam cair, mas os seus patrícios não gostaram da profecia. No entanto, Daniel, bem como seus contemporâneos, viram o cumprimento da profecia. Jeremias também, mas Jeremias já estava bem velhinho. E Daniel, aqui, não era idoso. Não era aquele profeta que a gente imagina, de barba grande, cabelos brancos, porque geralmente esse é o estereótipo de um profeta. Na nossa mente, quando a gente fala Daniel, geralmente a gente pensa naquele homem que foi jogado na cova dos leões e que já tinha vivido bastantes anos. E aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos, para a primeira grande lição que nós vamos tirar aqui, é que Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, a despeito da pouca idade que eles tinham, eles mostraram grande maturidade. Meus irmãos, alguns comentaristas traçam uma margem da faixa etária de Daniel entre 14 a 18 anos. Alguns ainda pensam que é entre 12 e 14. Mas eu sou daqueles que advoga a ideia de que Daniel tinha entre 14 a 16 anos nesse momento. Porque Daniel viveu muito no exílio da Babilônia e chegou a pegar parte do Império Medo-Persa. Ele viveu bastante e foi levado muito jovem para a Babilônia, ele e os seus 3 amigos. E nós aprendemos que a maturidade não está totalmente vinculada à faixa etária ou à idade que nós temos. Um jovem pode se mostrar maduro e um idoso pode se mostrar imaturo. Qual é, então, o vetor, a fonte, que faz com que uma pessoa seja madura ou não para a vida? É o temor a Deus. Coisa que Daniel e os seus amigos tinham. Eles, na adolescência, se nós traçarmos aqui um período de 14 a 16 anos, mostraram grande versatilidade moral, grande fibra. Quando a gente lê o capítulo 1, e a gente entende que Daniel talvez tivesse 14 anos, com essa maturidade, com essa mentalidade, a gente fica impressionado, muito mais do que nós já ficamos, mesmo sem saber a idade dele. E por que isso é importante? Quero chamar a atenção para a igreja, porque nós, enquanto igreja de Cristo Jesus, não podemos subestimar a faixa etária dos adolescentes, daqueles que entram em nossa igreja, nessa idade.
Eu tenho percebido, e é muito comum isso, que parece que a pessoa entra na adolescência e a faixa etária é uma licença para fazer idiotices. E uma licença, inclusive, para pecados. É óbvio que é uma faixa de transição que precisa de um cuidado específico. Mas não é por causa da idade que justifica o seu pecado. Então, a adolescência não é, de maneira alguma, uma licença moral. Pelo contrário, a igreja não pode subestimar o poder. Primeiro João vai falar assim: jovens, a força está com vocês. Ou seja, trabalhe para o Senhor. Salomão em Eclesiastes vai falar que é possível sim a gente não desconsiderar a Deus na nossa mocidade. Mas eu chamo a atenção para isso porque os nossos jovens e adolescentes, a nossa juventude, encara muitas coisas no mundo. E o mundo leva a juventude a sério. Se um jovem entra na ensino médio, na faculdade, ele vai ser bombardeado com Freud, com Nietzsche, com Marx. E o pessoal leva em consideração de que aquele jovem, não obstante a sua idade, vai entender, vai captar e vai abraçar aquelas ideias. E a gente fica com beabá teológico. Não, a gente vai subestimar os nossos jovens, porque falar de trindade, falar de teontologia, falar de cristologia, falar de doutrina de salvação, falar de ética, é muito para eles e nos chama atenção. Mas é justamente esse ensinamento que vai fazer com que esses jovens entrem na sociedade, nas esferas civis e não sejam corrompidos. Meus irmãos, nós precisamos entender que assim como Daniel, Ananias e Misael se mostraram com grande maturidade e temor a Deus na sua adolescência, nós, enquanto igrejas, precisamos orar e trabalhar para que os jovens que aqui entrarem sejam fortalecidos por uma boa teologia e por uma boa família da fé, que não desconsidera a sua idade. Eu lembro que quando estava à frente dos adolescentes, com o Heitor e Natana, que eram meus pupilos, coitados, a gente pegou revista que falava de pós-modernidade, algo interessante, relativismo, e eu falava assim: gente, que coisa boa, vamos trabalhar. A gente tenta fazer o máximo possível para que os conceitos sejam entendidos e inculcados. Mas imagina, eu não vou comprar uma revista dessa porque, não é demais. Os inimigos das almas dos nossos jovens não pensam assim. E se a gente não educar e não discipular, nós iremos perder. Por isso é muito importante nós olharmos o contexto histórico e perceber como que esses três jovens, mais Daniel, que virou um profeta, se destacam e mostram tanta nobreza, apesar de sua pouca idade. Mas eu quero chamar a atenção ainda para uma lição muito importante. E essa aqui pega a qualquer um. Observe comigo o versículo 3 do capítulo 1. Versículo 3. O rei ordenou que as penais, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio, ou seja, deslocasse, alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Queridos, se tem uma coisa que mexe com um ser humano, é ter os seus planos frustrados. Mexe muito. Não obstante, a gente vê 4 jovens que viviam na nobreza de Judá. Eles viviam na corte. Eles eram ricos. Eles faziam parte do alto escalão da sociedade. Eles não eram pobres que se tornaram escravos. Eles eram ricos que se tornaram vassalos. A mudança é enorme. Econômica, social, geográfica, linguística e culturalmente falando. Eles foram raptados do seio da sua família, da sua cultura, e foram levados para a Babilônia. Mas a postura desses jovens me encantou. Porque eles tiveram seus planos frustrados. E a gente não vê aqui um pessimismo orbitando e determinando a condição das suas ações. Muito pelo contrário. Queridos, que coisa interessante. Apesar de terem seus planos frustrados, eles não se entregaram a uma tristeza mórbida, não se entregaram ao desespero e nem ficaram deprimidos. E por que eu falo que os seus planos eram frustrados? Porque eles eram jovens, eram ricos, eram estudiosos, porque nós vamos ver isso aqui na frente,
E jovens assim estão planejando coisas. Estão imaginando possibilidades na vida. Mas agora perderam tudo. Perderam quem ama, perderam suas próprias condições e foram levados para o império inimigo. Meus irmãos, qual é a grande lição que nós devemos aprender com esses 4 jovens? Como que a gente lidar com a contrariedade da vida? Quando o curso da nossa vida muda. Quando os nossos planos são esmagados. Inclusive por Deus. Porque aqui, a Babilônia foi um chicote da disciplina de Deus. Foi Deus conduzindo a Babilônia para perpetrar um juízo contra o seu povo. Eles entenderam isso. Como que a gente lidar, meus irmãos, com a contrariedade? Quando alguém chega em mim e fala assim, pastor, o senhor se equivocou em sua decisão. Ou quando a minha esposa fala assim, meu amor, no papel de pai você está falhando nesse momento. Ou quando o pastor chega para você e fala assim, ovelhinha, preste atenção, esse caminho não é o melhor. É porque a gente é insuflado, é ensinado, é influenciado a ter simplesmente os nossos desejos e os nossos gostos respeitados à custa de tudo. É o que a sociedade empurra. Aí quando vem alguém com um alfinete, uma agulhazinha, estoura o balão, aquela pessoa me ofendeu muito. Meus irmãos, nós estamos 4 adolescentes que, não obstante as suas idades, mostraram grande maturidade quando lidaram com a contrariedade, inclusive vida do próprio Deus, e abraçaram sua nova vida, e abraçaram o seu novo campo, e abraçaram sua nova cidade, e abraçaram a sua nova condição. Nós precisamos aprender a ser contrariados, meus irmãos. Nós precisamos aprender a ser contrariados. Ninguém, por exemplo, se tornou crente sem ser contrariado. Ninguém se tornaria salvo se não fosse o Espírito Santo apontando o seu pecado, apontando o meu pecado e falando assim, desperta tu que dormes. Haja luz sobre as suas trevas. Meus irmãos, que coisa preciosa esses jovens nos ensinam. Agora foi força do hábito olhar para o lado. Agora o relógio está ali certinho, mas força do hábito. Pois bem, mais uma grande lição que Daniel e seus amigos nos ensinam, no versículo 4. Leia comigo o versículo 4, que fala assim. Disse o rei da Babilônia, para Aspenaz, que é o seu oficial, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. O que eu aprendo com esse texto? O rei da Babilônia mandou que Aspenaz fizesse uma seleção, um processo seletivo, para aqueles que tivessem boas condições físicas e mentais, servissem no reino, no palácio. E o que eu aprendo com isso? Que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seus 3 amigos, não desperdiçaram as oportunidades que eles tiveram na adolescência para se tornar o que eram. Eu estava pregando para os adolescentes, para os jovens, domingo passado, na terceira igreja, e preguei esse texto. E eu falei para os adolescentes, não desperdicem essa faixa etária, porque a adolescência, a decisão da adolescência tem muito impacto para o resto da vida. Mas a maioria de nós aqui já tivemos adolescência passada. E eu falo, não desperdice o momento da sua vida hoje. Na condição que você está hoje, aproveite as oportunidades de desenvolvimento pessoal, sobretudo espiritual, mas um desenvolvimento integral. Esses jovens estavam aptos, fisicamente e mentalmente. Eles eram saudáveis, não somente no corpo, mas também na mente. Mas não somente na mente, mas também no corpo. Mostra que Deus tem um alto interesse com que o desenvolvimento do ser humano seja um desenvolvimento integral. O Senhor ama sua alma e ama o seu corpo. O Senhor ama o seu corpo e ama a sua alma. Queridos, observe que eles não tiveram um tempo para estudar. Aspenaz me dá 3 meses aí para fazer um concurso,
para ser eleito e então poder trabalhar para Nabucodonosor. Nabucodonosor simplesmente chegou e falou assim: pega os melhores. Agora imagine, se eles têm 16 anos, vamos ser um pouco mais otimistas agora, 18 anos, e eles tinham instruções mentais, intelectuais e preparo físico, é porque eles começaram muito novos a exercer atividades e funções que construíram neles aqueles jovens que eles eram. Mas, meus irmãos, eu não quero desmotivar ninguém não, porque eu sei que a gente já perdeu tempo e já perdemos oportunidades, isso é comum. Eles não eram perfeitos, certamente também tinham perdido algumas oportunidades da vida. A questão é que, qual é a oportunidade que o Senhor está te dando hoje? O que passou, passou. É muito comum pessoas que se convertem há muito tempo, quando já viveu um bom tempo, todo mundo que se converte fala isso. Ah, se eu soubesse, teria feito antes. Mas é assim mesmo, porque encontrou a coisa que dá sentido, a coisa é real. E até o mais novo, se pudesse, rapaz, se eu pudesse, eu teria nascido crente desde o ventre da minha mãe. Se fosse possível. Não é verdade? Então, meus irmãos, qual é a oportunidade que o Senhor está te dando? E lembre-se que tinha uma ilustração que o pessoal contava muito no seminário, que a oportunidade é cabeluda na frente e careca atrás. Nada contra Kleber e Charles, né? Enquanto isso eu posso zoar. Tá chegando o tempo que não vou poder ir, não. Se passou, já era, meu irmão. Atrás não tem como agarrar, não. Então, qual a oportunidade que o Senhor está te dando? Aproveite. Seja para o seu desenvolvimento mental, físico, espiritual. Agarre e ame essa oportunidade. Nós vamos caminhar. Não iremos nos delongar muito. Abra comigo agora no versículo 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8. Essa parte é sensacional. É o ponto alto do sermão. Versículos 5, 6, 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Queridos, esses 4 jovens decidiram algo no coração deles. Nós não iremos nos contaminar. Eles foram transportados para a Babilônia, nova geografia, nova cidade. Foram embutidos em uma nova cultura. Nova cultura significa o quê, meus irmãos? Nova cultura significa novas crenças, novos valores, novas perspectivas, novas cosmovisões. E tudo isso está inserido. Eles aprenderam uma nova língua, receberam novos nomes. A sociedade disseram o que eles deveriam ser. Mas eles tinham uma clareza da identidade moral, de quem eles eram. Eles se tornaram exilados, mas não perderam a sua identidade por estarem inseridos numa sociedade pagã e corrupta e anti-Deus. Qual é o ponto do centro desse capítulo? Os jovens tinham clareza acerca da sua identidade moral. Experimentaram um novo clima, uma nova geografia, uma nova língua, uma nova cultura, novas crenças e valores, mas não deixaram o seu coração ser corrompida pela pressão e pelo mundo externo. Isso é muito precioso. Identidade moral. Nós, a depender do aspecto social e do lugar que nós estivermos, nós podemos nos definir por inúmeras identidades. Por exemplo,
Se eu estiver conversando num grupo universitário, o pessoal fala assim, você é o quê? Eu sou universitário de direito. Se eu estiver conversando com alguém acerca de profissão, o pessoal fala assim, qual é a sua profissão? Eu vou falar assim, eu sou pastor. O pessoal geralmente não entende, pastor? Como assim? Eu sou pastor. Mas isso é uma vocação de vida. Minha vocação de vida é ser esposa e marido. E pai. Mas, enfim, as nossas identidades vão mudando de acordo com o aspecto da pergunta e do interesse do nosso interlocutor. Mas todas essas identidades devem sair e fluir de uma identidade nuclear, básica, do nosso coração, que é a identidade moral e espiritual. Eu sou cristão. E essa identidade moral vai irradiar em outras identidades de tal maneira que eu vou ter um padrão de ser. Eu posso mudar as vestimentas. Se eu for jogar futebol, botar uma bermudinha, uma blusa, regata, mudo vestimenta, mudo o jeito. Se eu for advogado, vou botar um terno, uma gravata. Se eu for na casa de alguém, talvez mais idoso, por respeito, botar uma calça. Se eu for na casa do Naramba, vou de bermuda. A gente muda o nosso jeito, mas o meu valor, aquilo que eu sou, o núcleo da minha identidade tem que ser o Evangelho. Tem que ser a Bíblia, tem que ser Jesus. Isso é muito precioso. E isso nos ensina algumas coisas que a sociedade tem ensinado de maneira oposta. Uma delas é que o ser humano, ele é determinado pelo meio que ele vive. E nós vimos que Daniel e os 3 jovens passaram pelo menos 6 décadas no Império da Babilônia e do Medo-Persa. E apenas 1 década e meia em Jerusalém. E mesmo assim, eles não deixaram de ser israelitas do coração. Mesmo assim. O meio não determina a sua identidade moral. O meio determina algumas coisas. O meio determinou minha língua. Eu falo português. Não teve para onde correr. Não é verdade? O meio batista determina o jeito de pregar e uma roupa. São influências externas. Mas o meio não é desculpa para nós nos desviarmos da nossa conduta moral. O meio não deve ser a nossa formatação moral. O mundo vai querer dizer, Juninho, você não é Juninho. Você é Beltesazar. Sabe por que Beltesazar? Porque Beltesazar significa adorador ou príncipe de Bel, de outro Deus. Eles queriam impor de qualquer jeito em Daniel uma nova mentalidade. Mas Daniel não aceitou. Vocês vão me chamar de Beltesazar, mas eu sou Daniel. Nós precisamos ser isso, meus irmãos. O mundo vai falar que você é fruto do meio. O mundo vai querer tirar a responsabilidade moral da sua vida. O mundo vai querer dizer que os conflitos que você tem de identidade não deve ser encontrado nas Escrituras. Deve ser encontrado em muitas outras áreas, mas não nas Escrituras. Meus irmãos, o nosso Criador, que é Deus, é o mais apto a dizer aquilo que devemos ser e como devemos nos comportar. Deus não erra. Por causa do nosso pecado e da mancha de Adão que é nosso coração, a gente deseja coisas esquisitas. A gente pensa coisas esquisitas. Nós temos intenções esquisitas. Mas no final, eu tenho que confrontar o meu coração com as Escrituras e dizer, eu serei aquilo que o Senhor em sua palavra diz que eu devo ser. Identidade moral, eles tinham clareza. E Nabucodonosor é inteligente. Ele tentou arquitetar o jeito de mudar eles por meio da alimentação, por meio do estudo, porque eles deveriam comer as iguarias do rei, coisa boa. Eles deveriam estudar 3 anos. E tiveram novos nomes, novas identidades, novos passaportes. Mas mesmo assim, eles continuaram sendo o que são. E o que isso nos ensina? Pelo menos 3 coisas. O que isso nos ensina? Pelo menos 3 coisas. Acerca da clareza da identidade moral. Daniel foi na Babilônia, o que ele era exatamente em Israel. Ele não tinha uma identidade, um comportamento camaleônico. Sabe aquele crente camaleão? Ele muda de cor, de acordo com o ambiente. Tá bem com todo mundo. Quem tá bem com todo mundo tá mal com Deus. Essa é a verdade. Ou é uma coisa ou outra. Daniel era servo do Senhor no seu ambiente. É fácil ser crente no meio de crente. Mas no ambiente que falava assim, você não vai ser, eu sou. Identidade, firmeza, clareza, nos ensina a sermos
Um em mesmos lugares. Daniel é engraçado porque, assim, eu imagino Daniel, se você chegasse no quarto de Daniel, na casa de Daniel, você encontraria um Daniel. Se chegasse na sociedade, encontraria o mesmo Daniel. Se chegasse no templo de Jerusalém, encontrar o mesmo Daniel. Se chegou na Babilônia, tão distante, depois de tantas décadas, Daniel, você é o mesmo. Vejo rugas em sua face, cabelo branco. Ou talvez não, talvez calvo, né? Mas você é a mesma pessoa incrível, você não mudou seus valores. O seu amor por Deus. Pelo contrário, ele amadureceu mais e mais. Segunda lição. A nossa identidade deve ser forjada no temor do Senhor. Só mantém uma identidade com clareza e com firmeza quem teme mais a Deus do que os homens. Essa é a regra de ouro. Temor do Senhor. Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Observe comigo o versículo 5 e versículo 10. Versículo 5 e logo após o versículo 10. O rei determinou, não foi um conselho, não foi algo assim. Vê se eles querem comer algo. O rei determinou que eles comessem as porções diárias de alimento e vinho. Agora vai para o versículo 10. O oficial que tomava conta deles ficou com medo. Quando Daniel falou assim, não, tira essa comida, deixa eu comer só legumes. O oficial ficou com medo. Observe o versículo 10. Apesar disso, Aspenaz disse, tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. E Daniel sabia disso. Rapaz, realmente, o rei, ele é violento. Mas Daniel preocupou-se em obedecer mais a Deus do que preservar sua própria cabeça. Aspenaz, eu posso morrer. O rei pode me desprezar por causa disso. Se você quiser, você pode contar para o rei depois. Mas eu não quero me contaminar. Faça um teste. Eu não quero comer isso aí. Daniel está assumindo o risco. Humanamente falando, está assumindo o risco. E se vazasse? Para ele não importava. Eu perco meu emprego. Perco minha amizade. Perco até a igreja que eu estou. Mas não perco o temor de Deus. Se é pelo temor de Deus, eu prefiro perder a cabeça. Meus irmãos, nós precisamos muito ser encorajados nesse sentido. Porque tem sido muito fácil encontrar afrouxamento ético e moral em nosso meio. Muito fácil. A gente não precisa ir longe. Mas é importante nós observarmos que as Escrituras apontam para um outro caminho de firmeza, de identidade moral. E por fim, a outra lição que nós aprendemos acerca da identidade, na verdade, esse fim que eu vou falar foi parte do que eu falei. É que Daniel não se tornou fim do meio. Quem tem clareza em sua identidade, trabalha nisso, tem temor a Deus, não deixa que o meio o corrompe. Ele é o que é, por causa do Deus que ele serve. Ainda, meus irmãos, nesse sentido, agora eu preciso contornar um pouco o que eu falei, não no conteúdo, mas na aplicabilidade. Como é que a gente aplica essa firmeza de caráter? Será que é sair com machado, com as cruzadas, matar quem não concorda? Observe comigo o versículo 8. Versículo 8 de Daniel. Daniel estava decidido. Olha agora como ele se comportou. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Olha agora. Pediu permissão ao chefe. O chefe chegou com a ordem do rei. Ele não bateu. Eu não vou comer isso aqui não, meu irmão. Nós precisamos ser firmes, santos, sal e luz da terra. Mas precisamos adentrar as esferas do mundo com sabedoria e também com o temor dos homens. Submetido ao temor de Deus. Quando eles entram em conflito, tudo bem, perca a cabeça. Mas não deve ser algo gratuito. Nós precisamos ter jeito, maneiras, não de elastecer e de esticar a nossa identidade moral. Mas precisamos ser cívicos. Quando não der, é uma coisa. Mas observe comigo o que Pedro disse
na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15 e 16. É um texto fenomenal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim. Recomendação de Pedro para a igreja. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Olha agora. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso é apologética. Nós precisamos ter subsídio de conteúdo para responder a esperança que há em nós. Mas olha agora. Versículo 16. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Ortodoxia e ortopraxia. Doutrina correta e comportamento correto. Nós precisamos defender a verdade como um leão, mas também com mansidão. Temos que ter firmeza. Eu não abro mão, eu creio nisso. Firme. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser não somente portadores da verdade, mas encarnar a verdade. E nós encontramos esse casamento de apologética e mansidão em Jesus Cristo. Sempre que possível, agirmos assim, com urbanidade, respondendo àqueles que pedem com mansidão. Então Daniel também nos ensina esse precioso jeito de sermos no mundo caído. Queridos, nós vamos encerrar o sermão aqui. Talvez no outro domingo eu concluo alguns outros pontos. Hoje nós temos a ceia do Senhor. Também tempinho, né? A chuva. Então nós vamos terminar essa reflexão aqui com esse entendimento de que nós temos algo muito caro a zelar, que é a nossa identidade cristã, a nossa identidade moral e ética. A gente não pode, de maneira alguma, relativizar isso em favor daqueles que nós amamos. Porque relativizar isso, inclusive, é falta de amor. Independente se a pessoa se sente ofendida com a verdade, com a palavra de Deus, nós precisamos afirmar o que cremos e o que somos nesse mundo tão perdido. Amém, meus irmãos? Antes da ceia, deixa eu dar alguns recados, porque depois da ceia a gente já finaliza o culto. Quinta-feira nós temos o nosso culto de oração e ensino. Estamos estudando acerca dos dons espirituais. Sábado tem oração das mulheres. Domingo de manhã nosso EBD. E domingo à noite nós vamos abrir a nossa campanha de missões. É o primeiro domingo do mês. Quem vai pregar é o Leonardo. Ele é responsável pela Junta de Missões Nacionais aqui em São Pedro. É um dos promotores. Ele passa nas igrejas, mostra estatísticas.